Oi, gente, eu tô fazendo agora o segundo vídeo do nosso canal, né? E assim, primeiro vídeo eu falei do tema do gaslighting, que seria uma forma de distorcer a realidade da pessoa através de mentiras. Chegar e falar que a pessoa não viu aquilo que viu, que ela não escutou aquilo que escuta sempre tudo errado, né? E hoje eu gostaria de lidar com um tema um pouquinho polêmico, que é amizade após o término do namoro. Algumas pessoas vão chegar pra mim e vão falar assim: mas o que isso tem a ver com abuso dentro da relação? A relação já não acabou? Sim, a relação já acabou, mas tem um detalhe: se você vai continuar a amizade com essa pessoa, a relação vai continuar de alguma forma, não vai? Como amizade, mas vai continuar, não vai? Então o que acontece? Eu gostaria de abordar esse tema porque até um tempo atrás eu era muito radical nesse aspecto. Eu falava assim: amizade com ex não existe, não deveria existir. Tinha até um ditado no Facebook, né, os famosos ditados no Facebook, que falava assim: primeiro, se ex fosse bom não seria ex, e segundo, pra que ex vai te procurar? Pra pegar carta de recomendação? Pra que ex vai manter contato, né? Pra pegar carta de recomendação. Hoje eu digo assim, gente, eu não vou ser tão rígida, porque na época eu era rígida justamente porque as minhas relações foram todas abusivas. Então, como é que você vai querer ser amiga de uma pessoa que foi abusiva com você? Então eu estava influenciada por essa visão de uma pessoa que ainda estava vendo namoro sob um prisma abusivo. Então a minha opinião hoje acerca desse tema é a seguinte: como terminou essa relação? Eu creio assim que se essa relação terminou de uma forma traumática, houve uma traição. Traição não é só sexual, gente. Traição é quebra de confiança. O que é quebra de confiança? A pessoa prometeu uma coisa e não cumpriu. A pessoa mentiu. A pessoa depreciou. A pessoa quebrou sua confiança de alguma forma. Gente, tem como ser amigo de alguém que quebrou sua confiança? Dificilmente. Amigo não quebra confiança. São termos que não se encaixam um no outro. Amizade e quebra de confiança. Então, há formas e formas de você terminar uma relação. Eu sei que a relação, quando ela começa, ela tende a haver o consenso das duas partes. Você não namora alguém sem o consentimento da outra parte. Mas quando a relação termina, usualmente, porque uma das partes quis terminar, a outra não. Ainda não se vê muito na nossa sociedade términos chamados de términos consensuais. Ambas as partes da relação chegando e falando: tudo bem, deu o que tinha que dar, a gente não dá mais certo, vamos separar. Os dois querem separar. Geralmente um quer separar e o outro ainda queria pelo menos tentar mais um pouquinho. E assim, quando termina dessa forma, a parte que ainda quer continuar, eu acho assim, gente, ela deve ser respeitada. Você é obrigada a manter relação com a pessoa? Não, ninguém é obrigado a nada nessa vida. Mas a outra parte também não é obrigada a ser sua amiga. Eu tô falando isso porque eu já vi vários casos. Já aconteceu comigo também. A pessoa quer terminar a relação de namoro, só que ela quer, no mesmo instante, como se fosse um interruptor de luz, ela quer passar de namoro para amizade. No mesmo dia, ou no dia seguinte. Gente, isso não existe, pelo menos numa relação adulta, numa relação madura, numa relação em que vocês não ficaram brincando de namorar. Por que eu tô falando isso, gente? Porque numa relação séria, adulta e madura, independente da idade dos envolvidos, às vezes a pessoa é adulta, porém imatura. Independente da idade dos envolvidos, muitas vezes a pessoa, ela não levou aquela relação a sério, ela estava brincando naquela relação e a outra parte levou a sério. A parte que levou a sério vai sair chateada, vai sair magoada, porque
Justamente as expectativas dela foram frustradas. Ah, mas eu não sou obrigado a cumprir com a expectativa para com ninguém. Bom, isso já seria papo para outro assunto. Mas é o seguinte, a pessoa também não é obrigada a te ver como amigo no dia seguinte. Então vamos supor assim, se a relação de vocês era séria e visava ou estava dentro de um contexto sério, um contexto onde cada um tinha direitos e deveres e consensos, houve uma frustração, houve um rompimento desses consensos, desses direitos e desses deveres, de toda a dinâmica da relação. Gente, por mais que a pessoa conscientemente saiba que a relação acabou, no inconsciente dela, no emocional dela, ela ainda não sente que aquilo rompeu. Ela ainda não sente que aquilo acabou. Ela tem que acostumar emocionalmente, psicologicamente, com o fato de que vocês não são mais namorados. Se vocês começarem a se falar todos os dias, como se fossem amiguinhos logo no dia seguinte, ou a partir do mesmo dia do término, a pessoa não vai processar que a relação acabou, que os seus deveres para com ela acabaram. Sim, porque geralmente, quando a pessoa quer romper uma relação de namoro para iniciar uma de amizade logo em seguida, é porque ela quer os benefícios daquela relação. Eu não tô falando só de sexuais. Às vezes a pessoa nem vai mais ter sexo com a outra, mas ela quer o apoio emocional que o outro dava. Ela quer aquele contato constante que o outro dava, aquele apoio, aquela conversa diária. Mas não quer mais, ou não quer mais o sexo, ou não quer mais a responsabilidade daquela relação. Ela não quer doar, ela quer os direitos, mas não quer os deveres daquela relação. Gente, vamos respeitar a outra parte, que ainda estava por alguma razão querendo continuar, ou que estava por alguma razão tendo expectativas, porque não vai ser de uma hora para outra. Fica uns meses, uns 3, 4 meses sem falar com a pessoa. E aí, as duas partes, depois de 3 ou 4 meses, vão avaliar para ver se vai conseguir ver o ex com um novo namorado, nova namorada, sem sentir ciúmes, sem ficar falando, o que esse namorado novo, namorada nova dela tem que eu não tenho? Vai conseguir ver sem ficar pensando, ele tá com outra, então realmente acabou, eu não tenho chance de voltar. Vai instituir essa amizade para tentar transformar o outro em namorado? Essa amizade está sendo mantida por motivos egoístas, seja de uma parte, seja da outra? Isso não acontece do dia para a noite, gente. Todo esse processo de término de relação é como se fosse um luto por uma morte. São mortes de expectativas, não de pessoas, mas são mortes. Gente, se são mortes, deve ser respeitado o período de luto. Então, pelo menos alguns meses, antes de que vocês possam ser amigos. A não ser que a relação já estivesse tão desgastada que, por consensual e livre vontade de ambos, os dois estavam pensando em terminar. Os dois não se veem mais como casal. Os dois não se veem mais como par romântico. Os dois se veem como amigos no mesmo período de tempo. Os dois se veem como amigos. No mesmo período de tempo, os dois não querem mais manter relação, mas também não houve uma quebra de confiança, uma traição. Não houve uma promessa não cumprida, não houve manipulação, não houve abusos dentro desta relação, mas a relação esfriou para os dois ao mesmo tempo. O que, convenhamos, é muito difícil de acontecer. Geralmente uma parte quer, a outra não quer. Diz a lenda que tem gente que termina a relação querendo continuar. Tem gente que termina a relação ainda amando. Eu não acho que é amor, mas isso também seria tema para outro vídeo. Não vou me delongar nisso agora. Mas a parte que ainda quer continuar a relação por algum motivo, respeita esse luto dela. Porque aí você vai ficar torturando a pessoa, falando com ela todo dia, ela vai ter esperança de voltar com você. Ou, se você é a parte que foi terminada e quer continuar mantendo a amizade
só para ter a pessoa perto e quem sabe ter uma esperança de voltar com ele ou com ela, você está se torturando. Fica um tempo afastado, uns meses, de 3 a 4 meses afastado. Depois desses 3 a 4 meses, perguntem-se isso. Vocês vão conseguir se ver só como amigos? Vocês vão conseguir ver o outro com outro namorado, outra namorada, sem ter ciúme, sem ter recalque, sem ficar julgando o outro namorado, a outra namorada, apontando o dedo e falando: ah, ele é melhor do que eu. Aí vai pra casa chorar, aí vai pra casa se encher de filmes românticos pra ficar assistindo e chorando. Não se torture, gente. Relação, seja de amizade, seja de namoro, é pra fazer bem. Se dói por muito tempo, principalmente, é porque não faz bem. Agora, por que eu vou abrir um parênteses aqui para falar justamente do que eu falei no começo do vídeo, do abuso? Se o seu namorado foi abusivo, se a sua namorada foi abusiva, você não deve, em hipótese alguma, ser amigo dela ou dele. Como que você vai ser amigo de alguém que abusou de você? Como você vai ser amigo de alguém que quebrou a sua confiança? Então, muitas vezes há pessoas abusivas que elas estão reparando que você não está mais aceitando o abuso na relação enquadrada como namoro. Ele vai tentar mudar a relação para amizade, que é uma relação que demanda menos dele ou dela, e ele vai querer continuar abusando de você na amizade. Como que ele vai abusar de você na amizade? Ele vai insinuar que ainda está afim de você. Ele vai insinuar que você é um coitado porque perdeu ele ou ela, ou uma coitada. Ele vai insinuar que está cheio de mulher no pé dele. Ele vai insinuar um monte de coisas nocivas e vai continuar fazendo de você a lixeira emocional e moral dele ou dela. É tudo menos amizade. Também costumam fazer o que a gente chama de triangulação. Mantém a ex por perto ou o ex por perto para ficar comparando com o atual ou a atual. E caso haja um problema com o atual fica falando: olha, se você não fizer o que eu quero, eu volto pro meu ex, ele ainda é louco por mim. Ou ela ainda é louca por mim. E fica ali com 2 ou 3 sempre como estepe. Isso não é amizade, isso é abuso. Então perceba muito bem se você está sendo amigo ou se você está num abuso, numa configuração de abuso camuflada de amizade. Caso você não queira ser amigo da pessoa e vocês acabaram de romper e a pessoa fica insinuando que você é imaturo, imatura porque você não sabe lidar com o término, gente, uma coisa é saber lidar com o término. Outra coisa é você ser amigo logo em seguida. Primeiro que ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Muito menos para provar maturidade. Segundo, que esse período de luto deveria ser respeitado, principalmente se a pessoa ainda não processou muito bem na cabeça dela que a relação acabou. Deixa ela processar. Imaturo é quem fica exigindo que a outra parte dê algo que ela não quer dar. Assim como ninguém é obrigado a namorar ninguém. Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Como já dito antes, como todas as minhas relações são abusivas, eu não conseguiria ser amiga de nenhum deles. Também não recomendaria nenhum deles para ser namorado de ninguém. Porém, não sei, no futuro, quem sabe pudesse haver uma situação em que eu pudesse ser amiga da pessoa, mas é uma relação, é uma situação muito especial. Tem de haver muito respeito, mesmo no término da relação. Porque não é porque você não quer mais a pessoa como namorada, namorado, que você vai deixar de vê-lo como ser humano. E muita gente não vê o outro como ser humano. Muita gente vê o outro como, sei lá, um utensílio. E se eu te ver como utensílio, dificilmente vai ter uma amizade aí. Não é amizade, é usufruto e é abuso. Gente, muito obrigado por mais essa atenção. E até o próximo vídeo.